Inflação. Pois é, gente, o que está acontecendo? A gente vai no mercado e tá tudo caro. O feijão tá caro, o açúcar tá caro, a carne nem se fala. A gente vai subir no ônibus, a passagem de ônibus também aumentou. A gente chega em casa, vai ligar a luz, a tarifa de energia elétrica também tá mais cara. O que está acontecendo? A inflação já está batendo a nossa porta com muita força. E o vídeo de hoje é para alertar a respeito dos riscos de um descontrole inflacionário. Porque vejam, gente, inflação por si só não é um problema na economia capitalista. Quando ela é relativamente baixa e estável, acompanhada de crescimento econômico e de um bom nível de emprego, ela significa vitalidade da economia capitalista. Tem efeito redistributivo. Os mais ricos lucram menos com a taxa de juros, têm que pagar o aumento do custo do trabalho, enquanto que, para os mais pobres, apesar dos preços subirem, o salário também sobe e fica relativamente mais fácil conseguir um emprego. A questão é que a inflação que a gente está vivendo não tem nada a ver com isso. Primeiro porque ela não é nem baixa nem estável. Ela é alta e está acelerando. Segundo que o Brasil está em recessão, com alto nível de desemprego. Nesse caso, a inflação é explosiva para os mais pobres. Nos últimos 12 meses, ela já ultrapassa os 10%. Mas, se a gente olhar a inflação para os mais pobres, a depender da cesta de produtos e do cálculo que a gente fizer, essa inflação está entre 20% e 40%. Determinados produtos, mais de 60%. Ou seja, a situação para os mais pobres é terrível com a diminuição do poder de compra. E vejam, gente, se esse processo inflacionário não for controlado rapidamente, o Brasil pode perder a sua soberania monetária. Por quê? Quando a inflação se acelera por muito tempo, a moeda deixa de pautar os preços. Todo o mercado começa a se comportar como se operasse com preços flexíveis. Os agentes econômicos buscam um melhor indexador. Vejam, a moeda só tem capacidade de pautar os preços, para usar uma linguagem liberal, se ela tiver a menor taxa de juros própria, se ela for o ativo que menos oscila na economia. Com inflação alta, isso não acontece. Normalmente, os preços começam a ser pautados pelo dólar. Esse processo faz com que os agentes econômicos tragam para o presente os reajustes do passado, potencializando a inflação. Ao pautar os seus preços por índices e não por ajustes reais, acontece uma aceleração do processo inflacionário, uma destruição da moeda nacional, fazendo com que o Banco Central tenha muito mais dificuldades de controlar a inflação. Ele perde as ferramentas para fazer isso. O Brasil passou por isso nos anos 80, início dos anos 90. Precisamos de mais de 10 anos para controlar a inflação e conseguir criar uma moeda nacional. Diante disso, o que o governo está fazendo para controlar esse processo? O governo vem elevando sistematicamente a taxa de juros. Os governos elevam a taxa de juros para controlar uma inflação de demanda. A lógica é a seguinte: ao se elevar os juros, se restringe o acesso ao crédito, reduzindo a demanda. A questão é que a nossa inflação é de custos, ela não é de demanda. Por isso que elevar os juros não me parece uma boa forma de tentar controlar a nossa inflação. Você pode dizer, Humberto, o principal custo é o dólar e, elevando os juros, se controla o preço do dólar. A lógica, nesse caso, é a seguinte: se a gente tiver um diferencial de juros em relação ao mercado internacional, nós vamos atrair dólares e, entrando mais dólares, a gente estabiliza o preço do dólar. Mas aí, reparem no seguinte, gente, desde fevereiro de 2021,
que o Banco Central vem elevando a taxa de juros. E nesse período o dólar não se estabilizou, fazendo com que a inflação não se estabilizasse também. Quer dizer, não parece que está dando certo. É claro que elevar juros atrai dólares, mas só isso não resolve. É necessário indicar para os agentes econômicos que a economia vai voltar a crescer, que existe organização, planejamento. O mundo todo está passando por um processo inflacionário. E a razão disso é alheia ao Brasil. A pandemia de Covid-19 desorganizou cadeias produtivas, provocando um choque de oferta. E agora, com o avanço da vacinação, os mercados estão se reabrindo, havendo uma retomada da demanda. Choque de oferta de um lado, retomada da demanda de outro, está elevando mundialmente a inflação. Acontece que economias mais desorganizadas e em crise, como a nossa, estão muito piores nesse sentido. A inflação no Brasil é pior do que a inflação que está acontecendo no mundo. E se o Brasil não pode fazer nada em relação ao que está acontecendo no mundo, o Brasil pode fazer sim alguma coisa em relação ao que está acontecendo aqui. E se elevar os juros não adianta, o que adiantaria fazer na minha avaliação? Controlar a inflação é uma questão de organização e de crescimento do produto. Se o país voltar a crescer, ele vai controlar esse processo. Aí tem algumas coisinhas que a gente pode fazer antes de mais nada. Primeiro, acabar com a atual política de preços da Petrobras. Não é possível que não exista nenhuma forma de amortecer o impacto do dólar no preço dos nossos combustíveis. Trata-se de uma política suicida. Além disso, também é importante retomar os estoques regulatórios de alimentos. A partir daí, o negócio é estabelecer melhores regras fiscais e também retomar o crescimento da economia. Assim, estabelecer uma taxa de juros correta é fundamental. Eu também acho que os 2% que nós chegamos a ter lá em fevereiro não é uma taxa de juros adequada. Nós não podemos, como economia subdesenvolvida, ter uma taxa real de juros negativa. Acontece que não é razoável a gente baixar abruptamente a taxa de juros e depois a elevá-la também abruptamente. Isso denota falta de planejamento, denota a bagunça que a gente está. É necessário que o Banco Central indique para o mercado que ele está planejando a economia, inclusive planejando a sua estrutura de juros. Por exemplo, gente, o Banco Central determina a taxa básica de juros da economia, que é a taxa curta da economia capitalista. Agora, ao desenvolver um projeto de longo prazo para o desenvolvimento e incluir nesse uma estrutura de juros, o Banco Central também pauta a taxa de juros longa da economia. E para enfrentar a especulação dos grupos de poder que procuram desestabilizar esse tipo de processo, é necessário que o nosso Banco Central tenha as ferramentas para atuar na curva longa de juros. Então ele precisa também poder atuar nesse mercado. Para além disso, é necessário estabelecer um controle sobre a nossa conta de capitais, a fim de reduzir a volatilidade do dólar. Precisamos regulamentar os depósitos remunerados no Banco Central para diminuir a exigência de disponibilidade de títulos públicos em carteira do nosso banco regulador. Seria interessante também uma reforma tributária que desonerasse consumo e onerasse renda. E, principalmente, é necessário estabelecer metas de crescimento para a economia, executar um projeto de desenvolvimento econômico que necessariamente inclua o aumento do gasto público. E esse gasto tem que ser na forma de investimento bem planejado para que o retorno aconteça. Numa recessão econômica, os agentes econômicos não gastam, eles ficam receosos. Eles ficam naquilo que os economistas chamam de preferência pela liquidez. É nesse sentido que o Estado tem que entrar, gastando para reativar a economia capitalista, fazendo com que a produção seja necessária, contratações sejam necessárias, encorajando os capitalistas a investir também. De maneira geral, os agentes econômicos não se importam com o nível de endividamento
público. Quem faz esse discurso faz de maneira política. Sempre que um economista aparece defendendo a redução do gasto público para controlar a inflação em momentos de crise econômica, trata-se de um discurso político, um discurso que é do interesse dos mais ricos da classe dominante, porque garante mercado, aumenta os seus lucros e mantém os governos pressionados por esses grupos de poder, além, é claro, de sustentar a estrutura de transferência da riqueza dos países da periferia do capitalismo para os países da centralidade, onde os mais ricos dos mais ricos têm ancorados os seus negócios. É por isso que a gente vê na imprensa os economistas liberais fazendo esse discurso político, na contramão do que todos os países fazem para sair da crise. Então, gente, é necessário que a gente compreenda como que o processo inflacionário se desenrola para fazer a pressão política contrária a esses grupos de poder. Porque se a inflação não for controlada agora, ficará muito mais difícil de ser controlada se nós não tivermos mais moeda. E como eu tentei explicar hoje, se não controlarmos esse processo, nossa moeda deixará de pautar os preços. Beleza, gente? Era isso hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, curte, compartilha, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e, se puder e quiser, colabora para a manutenção da nossa programação. Eu vou deixar aqui no comentário fixado todas as formas para você fazer isso e também vou deixar alguns textos de referência em relação ao que eu disse. Beleza? Até a próxima!